sou Rossandro Klinge. O nosso tema de hoje realmente mexe muito com as pessoas, afinal, traição é uma passagem na vida das pessoas que deixa muitas marcas, mas nós temos que aprender a, sobretudo, lidar com essas questões. Seria batom no colarinho, fios de cabelo, mensagens comprometedoras no celular ou o cheiro de um perfume. Pode ser, na verdade, gente, qualquer coisa. Para a cantora Shakira, por exemplo, a evidência da infidelidade do seu ex-marido, Gerard Piqué, estava em sua geladeira, quando ela viu que o pote de geleia tinha sido mexido. Todos os anos, celebridades vão às redes sociais falar que foram traídos, mostrando que elas são tão suscetíveis à infidelidade quanto eu, quanto você, quanto qualquer um de nós. Mas você pode até ficar pensando assim, como é que uma pessoa famosa, rica, linda, é traída? Por quê? A fama e a riqueza torna mais difícil confiar nos outros e estabelecer conexões autênticas, por exemplo? Será que o status e a aparência influenciam a probabilidade de alguém ser traído ou ser traída? O que leva alguém a trair, mesmo quando seu parceiro é considerado perfeito por muitas pessoas, independente da fama ou da fortuna? Ou é puro mau-caratismo mesmo, né? Afinal, por que as pessoas traem? Essa é a grande questão. Hoje nós vamos falar sobre 10 motivos surpreendentes por que as pessoas traem. E é um pouco sobre isso que a gente vai falar aqui, né? A gente tem que lembrar de que nesse movimento da vida as pessoas vivem experiências dolorosas e que muitas vezes nós temos que, no fundo, aprender a desenvolver em nós capacidade e competência de enfrentamento na vida, né? Claro que se a gente conseguir fazer isso na infância é muito bom. Se a gente conseguir desde nossa educação infantil construir competências para enfrentar a vida e suas complexidades, é maravilhoso. Quando a gente pensa na dor que a traição desenvolve na nossa vida, ou quem já passou, ou quem já traiu, que também sente as repercussões de uma escolha que fez, e perdeu alguém muito importante porque não controlou impulsos, é um pouco sobre isso. Eu quero começar com uma frase do dia que fala muito sobre o impacto da traição, que diz o seguinte: no adultério, há pelo menos 3 pessoas que se enganam. Essa é uma frase de Carlos Drummond de Andrade, em O Avesso das Coisas. No adultério, há pelo menos 3 pessoas que se enganam. A que é traída, o que trai, e a pessoa que leva a relação e desgasta o outro. Quando você toma alguém de alguém, é como se você meio que entrasse pela porta dos fundos de um relacionamento e vai ficar sempre com uma pulga atrás da orelha. Será que serei eu a próxima vítima? Né? Será que, de certa forma, eu não terei que pagar por isso que eu fiz, destruindo uma família, um relacionamento? No fundo, são 3 pessoas que se enganam. Alguém que é traído ou traída, alguém que trai e que, na verdade, traz suas próprias convicções ou, na verdade, demonstra todo o seu caráter ou a falta desse caráter. E aquela pessoa, homem ou mulher, que, no fundo, está entrando de forma muito subalterna no relacionamento. Todos estão enganados. É claro que um está, sobretudo, ou uma está muito mais machucado nesse processo todo, mas é importante que a gente diga que 3 pessoas estão enganadas nesse processo. Não existe uma vitória na traição. Existem 3 derrotados, na verdade. Agora, para a gente pensar que a traição, ela deixa cicatrizes profundas, você sabe, eu sei, o coração de quem é traído fica muito cortado, avassalado, muito destruído no processo, impacta fortemente seu bem-estar emocional e, com certeza, as pessoas envolvidas. E a dor de ser traído ou traída, ela não é apenas uma ferida temporária, né? É algo que pode causar sintomas de depressão e, com certeza, de baixa autoestima de quem sofre um processo de infidelidade. Um apanhado de várias pesquisas, gente, que foram feitas em vários países sobre o tema, em 160 países, sobre a infidelidade, diz que a infidelidade é o motivo mais comum da separação. Claro, não é à toa que isso acontece. A infidelidade, ela pode prejudicar seriamente o relacionamento e muitas vezes leva a rompimentos muito dolorosos. E embora algumas transgressões ou defeitos que todo mundo tem, né, que a gente tem nos relacionamentos, eles possam ser mais triviais, por exemplo, como, você gastou mais no cartão do que o combinado,
por isso que a gente pode facilmente perdoar esses defeitos que todo mundo tem na relação, mas aqueles que envolvem traição, eles são muito mais difíceis de superar. Mesmo com as melhores intenções, não tem como a gente não machucar quem a gente ama, e é quase inevitável que as regras e as promessas que a gente faz sejam quebradas nos relacionamentos no longo prazo. Mas trata-se dessas promessas, coisas comuns. Não tem como você imaginar um relacionamento amoroso sem algum tipo de transgressão, né? No longo do tempo. Uma burla, como, por exemplo, um vício que você esconde, mas a traição em si tem um impacto que vai muito, mas muito além e muito doloroso, e é muito difícil de prever, porque afeta, obviamente, se tem filhos no meio, afeta filhos, afeta a forma como você é enxergado pelos seus filhos, suas filhas. Aliás, muitas pessoas que participam das nossas imersões terapêuticas, o aprendendo a perdoar e perdoar-se, eles buscam após uma traição, que geralmente devastam muito a vida, paralisa a autoestima, e essas pessoas chegam na nossa imersão justamente em busca de reconfigurar sua autoestima, de se perdoar às vezes também, ou por ter visto sinais e não ter saído logo de uma relação que no fundo já mostrava que era uma relação falida, ou porque está muito magoado ou muito magoado ainda. Então, geralmente, a busca é por causa disso. Inclusive, eu estou iniciando uma nova turma em breve. Então, se você deseja passar por uma experiência transformadora, em que vai tirar a mágoa do seu coração, trazendo a leveza que você precisa na sua vida, depois, por exemplo, de uma traição, esta é uma excelente oportunidade de você estar com a gente nessa nova turma que a gente vai fazer. Confira aí na bio do Instagram, quem está no Instagram, tem no link aqui abaixo da descrição desse vídeo no YouTube, que a gente em breve vai abrir uma nova turma do Aprendendo a Perdoar e Perdoar-se. A traição, ela, por exemplo, pode matar um relacionamento, mesmo que você fique nele, mesmo que você permaneça. Tem gente que fica porque tem filhos, porque tem algum tipo de dependência, porque não se vê sem a pessoa, mas fica meio que como um morto-vivo, uma morta-viva dentro de uma relação completamente destruída depois. Não é que tenham pessoas que não possam perdoar. Tem pessoas que conseguem perdoar, outra pessoa reconhece que errou, realmente corrige o comportamento, não repete o erro. Mas tem pessoas que repetem constantemente. Então, essa dor da traição afeta profundamente a pessoa traída. E as motivações são várias. Nem todas as coisas ou as pessoas traem pelos mesmos motivos. Já que a vida, ela tem muito mais do que os 50 tons de cinzas que a gente vê naquela trilogia de livros. Na busca de entender quais são as causas que acontecem diferentes, a gente tem que voltar um passo atrás. Por que as pessoas são infiéis? Por que elas traem? Você sabia que muitas pessoas pensam, por exemplo, que existe apenas uma motivação sexual? Elas pensam assim, por exemplo, se o outro é sexualmente abandonado ou negligenciado, essa pessoa vai trair. Ou, caso contrário, se tiver tudo bem na cama, se a relação estiver legal, nunca vai ter problema, a gente nunca vai ter infidelidade, está tudo garantido. Que grande engano. É um grande engano, é o lei do engano isso. Há muitas razões pelas quais as pessoas traem seus parceiros e parceiras, e isso pode ser uma questão complexa. Algumas razões comuns incluem, por exemplo, sentir-se insatisfeito no relacionamento, ou buscar satisfação emocional ou física, querer se sentir desejado e atraente, ou simplesmente ter falta completa de controle dos impulsos de caráter. Uma aluna minha, do Aprendendo a Perdoar e Perdoar-se, durante uma imersão que a gente fez com eles, recentemente, ela me disse o seguinte: Rossandro, o meu último relacionamento ele foi acabado por uma traição, e foi o que acabou ele. E eu também não foi a primeira vez que eu fui traída. E aí eu tô com muita mágoa e ao mesmo tempo um sentimento de desconfiança da humanidade. E eu queria entender o que faz as pessoas traírem, porque talvez isso, ela disse assim, talvez isso possa me ensinar a identificar, um traidor e não ser novamente pega de surpresa numa relação desse tipo. Então, vamos aos 10 motivos mais comuns por trás da traição. Preste atenção. Os motivos mais comuns. Tem outros, mas aqui eu peguei 10 que são, assim, nos vários estudos, das minhas mais de quase 20 anos de experiência terapêutica, os mais de 25 mil alunos aqui das imersões que a gente tem em mais de 32 países, os que falam de traição, as pessoas que eu encontro, os livros que a gente lê, as pesquisas sobre o tema, deixam esses 10 como muito evidentes. Então, o primeiro que a gente poderia pensar seria uma desconexão emocional,
que é fundamental, na verdade, criar e manter uma conexão emocional no relacionamento, né? Como sempre haverá, por exemplo, tentações, sempre vai aparecer pessoas interessantes, sedutoras ao nosso redor, manter uma conexão é fazer com que a gente permaneça na órbita do relacionamento. Por exemplo, a Lua e a Terra, elas orbitam uma ao redor da outra e interferem. Na vida, no universo, passam cometas. Eu considero pessoas que querem tirar você de uma relação que está funcionando como cometas. São bonitos, são atraentes, são reluzentes, mas só estão passando. Não tem compromisso com a estabilidade. Muitas vezes te tira de algo que você poderia ter tido a coragem ou de conversar e dizer que não está funcionando, ou pedir para reavaliar como a relação está acontecendo. Mas, infelizmente, muitas pessoas se encantam com os cometas que passam lá fora. É por isso que você tem que ter conexão com a pessoa, porque quando você tem conexão, você fica menos vulnerável a isso. Os estudos mostram, por exemplo, você tem uma ideia, só para que você tenha uma ideia, estudos mostram que menos de 9%, né, presta atenção, né, menos de 9% de homens e mulheres traem apenas por insatisfação sexual. Ou seja, a insatisfação sexual é o motivo de apenas 9% dos homens e mulheres do mundo traírem. 91% é por outras questões. Então, conexão não é só sobre sexualidade, embora a sexualidade seja importante. A maioria das pessoas, elas traem por falta de conexão emocional no relacionamento, ou porque é uma mistura de falta de conexão emocional e de sexual junto, que aí complica. Segundo motivo que faz com que as pessoas traiam as outras. Elas não dão importância ao sexo no relacionamento. Não, aí o sexo não é tão importante, Rossandro. O sexo não é uma coisa tão importante. Não, tem gente que exagera e diz que sexo é 90% do relacionamento. Não, sexo não é 90% de um relacionamento, mas é um 10% que não pode faltar. Você casa por causa de sexo, você sai da sua casa e vai morar com alguém por causa do sexo, não se faz com seus pais. Na verdade, o que impulsiona o movimento do desejo é o que impulsiona o relacionamento que faz a vida vir à tona, filho nascer. Então, a sexualidade no casal pode entrar em crise? Pode. Pode haver mudanças? Pode. Uma comunicação aberta, uma conversa sincera, em que os outros, em que possam se estar falando o que sente, é muito importante para que você possa viver uma experiência sexual que ela não morra, porque assim, teve um filho, tá obviamente mais voltado para o filho, é normal, tudo bem, é natural, mas em algum momento você tem que entender que a sexualidade ela tem um papel extremamente significativo no relacionamento. É um 10% que não pode faltar, que não pode ficar sem funcionar. Tem gente que começa a ter preguiça de transar, perde o clima fácil, fica grudado no celular, pensa que amanhã a gente transa, e não esquece, né, que as necessidades e a forma como as pessoas sentem prazer, elas mudam ao longo do tempo, e é por isso que é tão importante que os casais eles se comuniquem sobre sexo, sobre como é que eles estão se sentindo, se não, quando você vê, você não vai mais perceber os sinais que o outro está dando, sinais de desejo, olhar de desejo, e você não está mais nem olhando, está ali preso no celular, preocupado em atender um monte de gente, desconectado do seu relacionamento. Às vezes não é porque eu estou muito voltado para o filho ou para a filha. Claro, quando é bebezinho inicial, é normal isso. Agora, chega um ponto que você continuar focado nos seus filhos e esquece que a melhor coisa que você pode fazer para os filhos é uma relação feliz. É ver pais que se amam, que se respeitam, que se desejam, que estão lá juntos, né? Uma outra coisa que é o terceiro elemento que faz com que as pessoas traiam é gente de fora interferindo no relacionamento. Muito comum. Quando pessoas de fora interferem no relacionamento, fora com os sogros, por exemplo, com a sogra, e essas pessoas interferem na sua relação e você não consegue estabelecer um limite, por exemplo, da sua mãe respeitar seu esposo, ou de sua mãe respeitar seu esposo, seu pai respeitar seu esposo, essas pessoas ficam interferindo, ou você tem dependência financeira delas, e elas ficam lá dizendo o que querem, o que não querem, né? Isso é uma coisa ruim. Muita gente na sua casa, então você tem um monte de sempre gente na sua casa, tirando a sua privacidade, não tem momento para o casal, as pessoas estão sempre invadindo, amigos que estão o tempo inteiro demais, você está sendo tragado por amigos, por amigas, e não está tendo tempo
de viver a relação, ou um ex, ou uma ex-namorada, ou ex-esposa, ou ex-esposo, que continua infernizando você, limites ruins que você não consegue estabelecer no relacionamento. Então, às vezes tem uma pessoa, ou você tem um trabalho, por exemplo, que te vampiriza, que consome tanto você, o seu trabalho, que você não tem tempo para a família, nem muito menos para o seu relacionamento. Então, cada um tem que estabelecer limites às questões externas que estão corroendo o relacionamento. É importante saber estabelecer limites. Nem sempre é fácil e gera mágoas porque o seu parceiro, sua parceira, ele fica se sentindo deixado à deriva. Você faz com que ele vá brigar com sua mãe ou com seu pai, ou ela vai brigar com sua mãe e com seu pai, porque você não tem coragem de ir lá e estabelecer uma regra. Dizer, olha, a partir de agora, essa é a família que eu formei. A partir de agora, eu vou fazer o que vocês um dia fizeram. Eu tenho certeza que quando vocês casaram, vocês não gostavam se os seus pais, meus avós, interferissem na vida de vocês. Então me respeitem. Às vezes, a gente até tem que se afastar um pouco dos pais, para que eles entendam que eles estão ultrapassando os limites, para que a gente possa se reaproximar com limites mais claros. Às vezes a gente tem que romper relacionamentos com alguns amigos que são invasivos, que não têm o menor simancol, que não se mancam, e que estão sendo invasivos, que não estão tendo o mínimo de equilíbrio na forma como se relacionam e vão interferindo no relacionamento muito gritantemente. Fica a dica para você, gente. Cuidado quem você recebe no seu lar, na sua casa. Sua casa é um templo sagrado de construção de amor, de afeto e de família. O projeto mais lindo de Deus sobre a terra. Então, cuidado quem entra na sua casa. Do mesmo jeito que durante a pandemia a gente deixou sapatos lá fora porque estavam contaminados, um hábito que deveria se permanecer, muita gente não cabe mais no seu lar, muita gente não deve mais entrar na sua casa e muitas pessoas não são dignas de compartilhar da sua intimidade. Tenha cuidado com isso. Quarto elemento, que é viver em constante conflito. Se você passa mais tempo administrando caos do que tendo paz, prazer, toque e romance, porque tem mais briga, mais conflito, mais ruminação psicológica, mais DR todo dia com a outra pessoa, em algum momento você vai se cansar e vai ter alguém lá fora oferecendo o tal do ombro amigo. Não, desabafe comigo, converse comigo, seu casamento tá ruim, você chega lá reclamando do trabalho, ou com um amigo, ou com um amigo. Quando vê, você está lá com uma pessoa que está vendo sua vulnerabilidade, está vendo as reclamações que você tem da sua esposa, ou as reclamações que você tem do seu esposo, ou namorado, ou companheiro, enfim. E aí começa a perceber, na verdade, você dá todas as pistas para a pessoa te conquistar, porque você diz o que não gosta na sua esposa, e ela ou ele passa a se comportar como você quer, e parece que é uma pessoa incrível, que finalmente você encontrou a pessoa encantada do lado de fora, e não é assim que funciona. Muitas vezes, um relacionamento difícil, a melhor saída não é sair dele, é reconstruí-lo, né? Então, é importante que você saia da zona de conflito, senão a relação vai ficar tóxica e você vai procurar alguém e vai ficar muito mais vulnerável à traição. Um quinto elemento, gente, são os traumas pessoais que não são resolvidos. Você, todos nós temos os nossos traumas, nós temos as nossas obrigações de resolver as nossas dores. A nossa saúde mental é uma busca pessoal, sua é intransferível, é um trabalho seu. Se você for sufocar outra pessoa achando que ela tem que resolver as suas questões não resolvidas, você vai detonar todo e qualquer relacionamento, um atrás do outro. E quando você não for atendido por essa pessoa, você vai achar, porque você acha que ela tem obrigação, ela não tem obrigação de ter curado o seu passado, você vai buscar alguém lá fora para te compensar desse buraco afetivo, né? E a pessoa vai, na verdade, se sentir completamente desgostosa de você. E você vai mostrar que é uma pessoa fraca ou pouco atraente, e aí a pessoa vai até te deixar de lado, vai trair você. Eu vou dizer uma coisa que vai doer muito, mas é preciso ser dita. Você tem que saber disso. Ninguém respeita pessoas carentes e mal resolvidas. É triste, mas uma verdade que precisa ser dita. Pessoas carentes e mal resolvidas, elas são deixadas de lado, elas são traídas, elas são vistas como uma pessoa asquerosa, que as pessoas não querem estar perto. Quanto mais você mendiga a atenção dos outros, mais você é pisado e pisado em qualquer tipo de relacionamento. Seja numa relação afetiva
ou num relacionamento de amizade. As pessoas querem pessoas fortalecidas. E é por isso que a gente não pode mostrar nossa fragilidade para muitas pessoas, só para quem de fato pode e quer nos ajudar. Então não fique mostrando sua vulnerabilidade, nem desabafando com todo mundo, que você só passa recibo de incompetente emocional, de uma pessoa inábil de controlar e contornar suas próprias questões, e fica querendo que as pessoas resolvam sua vida. E você vai ser abandonada por muitas pessoas e vai se sentir completamente só. É difícil, é duro, mas é uma verdade que precisa ser dita para você. E a gente está aqui na série Verdades que Precisam Ser Ditas, né? Sexto motivo que faz com que as pessoas tenham tendências à traição. Elas têm algum vício. Quem é refém de vício, qualquer que seja, é uma pessoa que é emocionalmente indisponível para um relacionamento minimamente maduro de qualquer tipo. Essa pessoa ela não cumpre promessas nem acordos necessários em qualquer relacionamento. É impossível um relacionamento em que não tenha acordos mínimos. E pessoas viciadas, elas não conseguem cumprir acordos com elas mesmas. O próprio vício incapacita essa pessoa de analisar os comportamentos dela. As pessoas que são viciadas, elas são incapazes tanto de analisar os próprios comportamentos, como elas são incapazes de perceber seus sinais e o que você está colocando para ela como análise, porque ela está tão tragada pelo vício. Pode ser de cigarro, de uma coisa absurda, né, obviamente, tipo de álcool, de droga, de pornografia, de jogar, sabe? Esses vícios, eles tragam a pessoa do relacionamento, tragam da família, né? Além disso, sempre essa pessoa vai usar o vício como desculpa quando qualquer coisa acontecer ou quando uma traição acontecer. Existe uma outra questão que eu quero que vocês pensem, o seguinte, é que os vícios, eles, por exemplo, como álcool e outras substâncias, eles têm uma tendência de anestesiar os nossos sistemas de controles morais. O que, por exemplo, em psicanálise é chamado de superego. Nós temos instâncias psicológicas que são montadas durante a nossa formação moral que nos controlam. Como eu falei para vocês antes, existem pessoas atraentes o tempo inteiro, pessoas lindas, bonitas, inteligentes, tal. Você olha, você detecta, você acha incrível, mas você, mas eu estou no relacionamento, tá tudo funcionando, estou bem, vida que segue, essa é a minha vida, isso que eu escolhi, e vou seguir aqui. Mas se você tá bêbado ou bêbada, ainda junto de um monte de gente dizendo, vai lá, que é isso, que besteira todo mundo faz, a sua vigilância moral, ela perde a intensidade de estar lá controlando seu ego, e aí o instinto toma conta, e você ainda vai dizer, não, me desculpe, foi o vício, né? Foi o vício junto com a sua inabilidade de controlar-se, né? Então, na verdade, pessoas que têm esses vícios também têm tendências. Tem até uma coisa assim que é pessoas que têm aquelas super turmas, assim, que vivem sem com aquelas turmas, elas são mais propensas. Não é uma regra geral, mas elas são mais propensas também porque elas estão tragadas para fora da relação. Sétima motivação que faz com que as pessoas possam trair você. Elas têm, por exemplo, um tipo de personalidade que não combina com compromisso. Simples assim. Tem certos traços de personalidade que também eles podem tornar as pessoas mais propensas à traição. Algumas dessas são, por exemplo, pessoas narcisistas, elas são muito propensas à traição. Elas não só vão te trair, como vão destruir a sua autoestima. Tem as pessoas que são traidores compulsivos, que vêm traindo várias pessoas em várias relações, e você sempre acredita, não, comigo será diferente. Bem, tem gente que acredita isso. Apesar de todas as evidências, não, mas comigo, porque você tem um superpoder, você é a pessoa que vai transformar aquela criatura, você vai redimi-la de todo o comportamento impossível e ao mesmo tempo o transtorno de caráter que as pessoas têm. Se quiser acreditar nisso. Tem pessoas que são mentirosas crônicas, pessoas que têm uma tendência à mentira crônica, elas são muito tendenciosas à traição, e também tem, por exemplo, as pessoas que têm personalidade com estilo de apego evitativo. As pessoas que têm estilo de apego evitativo, elas são associadas, elas têm uma tendência de olhar a intimidade como perda de independência. E aí, como resultado, elas têm tendência a se retirar de qualquer relação que ela se aproxima demais. E como elas acham que qualquer relação ela vai tirar liberdade, no fundo ela trai até para mostrar, não, eu sou independente. Então tem tipos de personalidades, tipos de comportamento que já apontam, aí vai ser difícil.
Tem algumas profissões que são mais fáceis de traição, mas é tão polêmico que eu nem vou colocar aqui o tema, porque aí geraria tanta confusão. Mas vocês imaginam, algumas pessoas são muito mais... Tem profissões que são muito mais fáceis de trair, porque elas podem ter horários completamente flexíveis, ou então é muito glamorizada a profissão que exerce, e as pessoas ficam mais atraídas, e a pessoa se sente mais atraente, e são mais propensas à traição. E existe aqui também o oitavo elemento aqui, que é uma coisa que muito comum, né? Vingança. Vingança. Pagar na mesma moeda. Tem gente que acha que a melhor opção, então, é fazer a mesma coisa que você sofreu. Então, tem muita gente que é traída. Parece que está lá completamente abatido, abatida. De repente, para de reclamar das suas traições. Continua na relação, nem toca mais no assunto. Vai atrás. Você está recebendo o troco daquilo que você fez outro passar. Né? Então, muitas pessoas, elas traem como uma vingança. Às vezes não é nem de uma traição sexual, porque entenda, nem toda traição é sexual, tá, gente? Tem pessoas que não chegam a ter um relacionamento, mas traem sua confiança, desabafam mais com a pessoa do que com você. E às vezes é a comunicação imatura do casal. E é um tipo de traição. Como assim você sente mais confiança de falar com fulano do que comigo? Então, existe uma comunicação que precisa ser revista nesse casamento, nessa relação. Precisa que você diga assim, talvez eu não me sinta à vontade de desabafar com você, porque talvez você seja uma pessoa crítica quando eu faço isso, né? Ou talvez você não acolha quando eu faço isso, ou talvez você não demonstre importância quando eu falo das minhas questões, por isso que eu falo com fulano ou com fulana. E aí, quando você sabe disso, você se sente traído pela pessoa, né? Então, tem uma questão aí também muito séria nesse sentido. Existe o nono elemento, que faz com que as pessoas traiam, que são pessoas que viviam em relações em que os pais se traíam muito, em que havia traição na relação, no casamento dos pais. Porque quando você vive no lar onde a traição é uma norma, você pode desenvolver a mesma mentalidade de trair, né? Ou o contrário disso. Muitas pessoas, porque viram os pais sofrerem muito, a mãe sofrer muito, porque o pai traía, se torna uma pessoa super fiel. Mas é uma minoria, tá, gente? A maioria das pessoas que vêm de casas em que há traições constantes, elas têm uma tendência de repetir o padrão de traição. Infelizmente. Infelizmente. Mas tem um 10º elemento aqui. Eu quero que você atente para esse elemento, que às vezes a gente não percebe o quanto ele pode ser impactante. É quando você se sente negligenciado no relacionamento. Você está lá na relação, aparentemente está tudo bem, está tudo tranquilo, sem conflito, contas pagas, ninguém briga, todo mundo assiste série junto, mãozinha dada, viaja, mas você não se sente mais amado ou amada, você não se sente mais desejado ou desejada, você vai sentir que as suas necessidades não são atendidas, que ninguém te vê, que ninguém te toca, que ninguém te elogia, que ninguém te percebe, que ninguém mostra no olhar que deseja você, e você começa a sentir que é um abandono. Ninguém briga, tá tudo ok, mas assim, transa-se esporadicamente, meio para cumprir tabela. Eu acho que passou um mês, a gente não transou, tem que transar para cumprir tabela, mas você não sente mais aquele olhar de desejo, sabe? Você não tem aquele beijo gostoso, você não tem mais toque, você não é mais visto, mais vista, e aí você, no fundo, está sendo abandonado. Então, importante que você dê sinais para outra pessoa e diga isso, né? Que você está sendo ignorado ou ignorada solenemente. Porque senão você vai ficar suscetível a atrair, porque você vai buscar atenção em outro lugar. Você vai buscar alguém que te olhe com desejo. Você vai buscar alguém que te escute, que perceba a sua vida, que lhe olhe como prioridade. E aí vai fazer com que você termine traindo alguém. Numa relação que, na verdade, foi se deixando a rotina que todo mundo tem, mas você não pode deixar que a rotina trague a relação. É preciso que a gente, de vez em quando, reavive o compromisso de que estamos ali, porque o desejo faz parte, porque você é importante, porque você é atraente para mim, porque eu gosto do seu cheiro, eu gosto do seu toque, eu gosto da sua pele. É importante que seja dito, que a pessoa sinta isso, mas é importante que você também sinta isso por você. Porque eu queria agora fazer uma provocação para você aqui, no finalzinho desse episódio. E você está se negligenciando? Você está negligenciando seu corpo, sua saúde, suas emoções?
Porque, olha, se você se negligencia, as pessoas nos tratam como a gente se trata. E muitas vezes nós nos negligenciamos, nós não nos cuidamos, nós não olhamos para a gente mesmo com desejo, com cuidado, um sentimento de que eu gosto do que eu vejo. Então, como é que você não gosta do que você vê e quer que o outro goste? Se você está se negligenciando, por que você acha que o outro não vai te negligenciar? E às vezes a pessoa não vai dizer, você está se abandonando na minha frente. Você não cuida mais de você. Como é que você não quer mais cuidar de você, ainda quer que eu deseje você? É importante que a gente olhe se a gente também não está comprometendo, se a gente não está empurrando a pessoa para uma traição por autoabandono, por abandono no relacionamento, por abandono, por desculpa, por trabalho demais, ou porque cuida demais dos filhos, ou porque tem problemas demais da família lá que deixou para resolver, e você não dá mais atenção à sua esposa, ao seu marido, namorado, enfim. Você fica tão tragado por tudo isso, ou você não tem mais nenhum sentimento de cuidado por você, mas você quer que o outro cuide, você não tem desejo por você, mas você quer que o outro deseje. Não é assim que funciona. Nós precisamos também olhar para a gente com cuidado, com desejo, com admiração e com respeito. Porque quando a gente faz isso, a gente baliza e diz a intensidade e forma como o outro vai me tratar. Sim, é claro. Tem gente que faz tudo isso, que se cuida, que se respeita, que se mantém atraente, que cuida de si, que tem valor, que é uma pessoa, um bom amante, uma boa amante, e ainda assim é traída. Aí, nesses casos, não é sobre você, é sobre essa pessoa. Essa pessoa nunca vai ser feliz com ninguém, nem nunca vai fazer ninguém feliz. Nada do que você faça vai fazer com que ela tenha fidelidade a você. Mas isso fala muito mais sobre ela do que sobre você. E pessoas assim, eu sei que dói, mas, sabe, que bom que vão embora. Você vai se refazer. Se você se ama, se você se respeita, você vai se refazer. E tem pessoas que a melhor coisa que elas podem fazer na nossa vida é não estar na nossa vida. Canta para essas pessoas aquela música, Vai com Deus. Se você gostou desse episódio, nós temos vários episódios aqui esperando por você no Cuidando da Alma. Né? Não guarde esse tesouro só para você, compartilhe com as pessoas. Que esse episódio possa ter trazido alguns insights para vocês. Um beijo, nos vemos. Até mais.